Lipoaspiração. 9 principais riscos da cirurgia. Olá pessoal, tudo bem? A lipoaspiração é uma cirurgia plástica e, como toda cirurgia, também apresenta alguns riscos, como hematomas, infecção e até perfuração de órgãos. Porém, são complicações muito raras que geralmente não acontecem quando a cirurgia é feita em uma clínica de confiança e com um cirurgião experiente. Além disso, quando se aspira pouca quantidade de gordura, os riscos são ainda mais reduzidos, pois a chance de surgimento de complicações aumenta quando o tempo da cirurgia é elevado ou quando se aspira muita gordura, como na região abdominal, por exemplo. Em qualquer caso, para se evitar essas complicações, é aconselhado fazer a lipoaspiração com um profissional bem treinado e experiente, além de se cumprir com todas as indicações do médico após a cirurgia. Primeiro, hematomas. Os hematomas são uma das complicações mais comuns desse tipo de cirurgia e caracterizam-se pelo surgimento de manchas roxas na pele. Embora sejam pouco estéticos, os hematomas não são graves e acontecem como uma resposta natural do corpo às lesões provocadas pela cirurgia nas células de gordura. Antes de continuar com o vídeo, peço seu like e quem não for inscrito no canal ainda, se inscreva e ative o sino de notificação para novos vídeos. Na maioria dos casos, os hematomas começam a desaparecer naturalmente cerca de uma semana depois da lipoaspiração. Mas existem alguns cuidados que ajudam a acelerar a recuperação, como aplicar uma compressa quente, evitar atividades intensas e aplicar uma pomada com efeito anticoagulante. Segundo, seroma. O seroma consiste no acúmulo de líquidos debaixo da pele, normalmente nos locais onde a gordura foi retirada. Nestes casos, é possível sentir um inchaço na região e liberação de um líquido claro pelas cicatrizes. Para evitar o surgimento desta complicação, deve-se utilizar a cinta indicada pelo médico após a cirurgia, fazer sessões de drenagem linfática manual e evitar realizar atividades físicas intensas ou pegar em objetos com mais de 2 kg, por exemplo. Terceiro, flacidez. Esta complicação é mais frequente em pessoas que removem uma grande quantidade de gordura, o que normalmente acontece na região abdominal, culote ou coxas, por exemplo. Nestas situações, a pele, que estava muito esticada devido à presença de gordura em excesso, fica mais flácida após a lipoaspiração, e por isso pode ser necessário fazer outra cirurgia para retirar o excesso de pele. Já nos casos mais leves, pode-se recorrer a outros tratamentos menos invasivos, como a mesoterapia ou a radiofrequência, para tornar a pele menos flácida. Quarto, alteração da sensibilidade. Embora seja mais raro, o surgimento de formigamento na pele pode indicar uma alteração da sensibilidade provocada por pequenas lesões nos nervos da região aspirada. Estas lesões acontecem devido à passagem da cânula por pequenos nervos mais superficiais. Geralmente, não é necessário qualquer tratamento específico, sendo que o corpo regenera naturalmente os nervos. No entanto, existem casos em que o formigamento pode se manter por mais de um ano. Quinto, infecção. A infecção é um risco que está presente em todos os tipos de cirurgia, uma vez que quando existe corte da pele, passa a existir uma nova entrada para que vírus e bactérias consigam chegar no interior do corpo. Quando isso acontece, surgem sintomas no local da cicatriz, como inchaço, vermelhidão intensa, dor, cheiro fétido e até liberação de pus. Além disso, quando o agente infeccioso consegue se espalhar através da circulação sanguínea, é possível que surjam sintomas de sepse, que corresponde à infecção generalizada. Porém, as infecções podem ser evitadas na grande maioria dos casos, com o uso dos antibióticos prescritos pelo médico e com os cuidados adequados à cicatriz na clínica ou em um posto de saúde. Outra possível complicação relacionada com o micro-organismo é a necrose do local, que corresponde à morte das células da região devido à produção de toxinas pela bactéria, na maioria dos casos, Streptococcus pyogenes. Apesar de ser uma complicação pouco frequente, pode acontecer com mais facilidade nos casos em que a lipoaspiração é feita em um ambiente com condições inadequadas de higiene, o que aumenta o risco de infecções relacionadas com o procedimento. Sexto, trombose.
A trombose é uma complicação rara da lipoaspiração e acontece quando a pessoa fica muitos dias deitada sem fazer pequenas caminhadas no quarto ou em casa. Isto acontece porque, sem o movimento do corpo, o sangue tem maior tendência para se acumular nas pernas, o que facilita a formação de coágulos que podem entupir veias e causar uma trombose venosa profunda. Além disso, como nas primeiras 24 horas após a lipoaspiração é proibido sair da cama, o médico também pode prescrever injeções de heparina, que são um tipo de anticoagulante que ajuda a diminuir os riscos da formação de coágulos, mesmo que a pessoa não possa caminhar. No entanto, é aconselhado caminhar assim que possível. Caso surjam sintomas de trombose durante a recuperação, como pernas inchadas, vermelhas e dolorosas, é muito importante ir imediatamente ao pronto-socorro para iniciar o tratamento adequado e evitar complicações mais graves, como morte dos tecidos da perna, AVC ou um infarto, por exemplo. 7º, perfuração de órgãos. A perfuração é a complicação mais grave da lipoaspiração e acontece principalmente quando a cirurgia é realizada em clínicas não qualificadas ou por profissionais pouco experientes. Isso porque, para que exista a perfuração dos órgãos que estão por baixo da camada de gordura, a técnica deve ser mal executada. Porém, quando isso acontece, existe um elevado risco de morte, pois pode acontecer uma infecção grave e, por isso, é necessário iniciar rapidamente outra cirurgia para encerrar o local perfurado. Além disso, a perfuração de órgãos tem maior risco de acontecer em pessoas que possuem pouco volume de gordura para ser removido, de forma que a camada de gordura é mais fina e o procedimento acaba por ser mais delicado. 8º, grande perda de sangue. Em alguns casos, pode haver grande perda de sangue durante o procedimento, aumentando o risco de choque hipovolêmico, que é uma situação em que, como consequência de grande quantidade de sangue e líquidos, o coração não consegue bombear quantidade adequada de sangue e oxigênio para o corpo, o que pode comprometer o funcionamento de vários órgãos e colocar a vida da pessoa em risco. 9º, tromboembolia. A tromboembolia, também conhecida como trombose pulmonar, é também um risco da lipoaspiração e acontece como consequência da formação de um coágulo que pode obstruir algum vaso do pulmão, impedindo a passagem de sangue e a chegada de oxigênio. Como consequência dessa obstrução, podem ser formadas lesões no pulmão, o que pode trazer complicações respiratórias e aumentar o risco de falência pulmonar. Quem tem maior risco de complicações? O maior risco de complicação da lipoaspiração está relacionado com pessoas que possuem doenças crônicas, alterações no sangue e o sistema imunológico mais fraco. Assim, antes de realizar o procedimento cirúrgico, é importante que sejam avaliadas vantagens, desvantagens e possíveis riscos da lipoaspiração. Além disso, o risco de complicações pode ser mais elevado em pessoas que não possuem muita gordura no local a ser realizado o procedimento. Dessa forma, antes de realizar o procedimento, é importante conversar com o cirurgião plástico qualificado para que seja possível ser feita uma avaliação geral e assim diminuir o risco de complicações. Assim, para diminuir o risco, é importante que a pessoa não tenha doenças que possam comprometer o resultado da cirurgia, além de ser feita a verificação do IMC, a avaliação da região a ser tratada e a quantidade de gordura que deseja ser removido. A recomendação do Conselho Federal de Medicina é que a quantidade de gordura aspirada não seja superior a 5 a 7% do peso corporal, dependendo da técnica realizada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like no vídeo para ajudar, compartilhe com seus amigos. E quem não for inscrito no canal ainda e gostou do conteúdo, se inscreva. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.